Você já foi a Namíbia, nega? Não? Então vá. Na canção do Dorival Caymmi, não é Namíbia, claro, é Bahia. O meu convidado foi a Namíbia e de lá partiu em direção à Bahia, num barco a remo, sozinho. Não parou mais, já deu a volta ao mundo pelo caminho mais difícil e é tão conhecido na Antártida quanto os pinguins. Ele é Amir Klink. Bem-vindo, querido. Prazer estar com você, Marcelo. E você aí participa com a hashtag Provoca. O Amir, você parece ter aquela alma que não sossega e que merece a seguinte pergunta: onde você quer chegar? Eu não quero, nem sei se eu quero chegar, Marcelo. Eu quero partir e continuar andando. E o importante é saber como partir. A beleza é o caminho. Então, assim, eu adoro as viagens que eu faço. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano a gente vai para Ushuaia, lá de carro, não de barco, só para sair um pouco do universo. E essa experiência de aproveitar, de viver o caminho, ela é muito intensa. E eu percebo que você escolhe caminhos assim não muito usuais. Por quê? Eu acho que eu já fiz umas 16 viagens lá para Ushuaia de carro, daqui de São Paulo, Paraty, até Ushuaia. Nenhuma vez pelo mesmo caminho. Eu nunca fiz o mesmo caminho. E é muito legal, porque você reaprende aquilo que você acha que já sabia. E cai em novas roubadas. Sempre cai em uma roubada. E o que uma roubada tem a nos ensinar? Toda roubada é uma escola. Se a gente não perder a calma, se a gente tiver um certo... Eu sei que eu sou tímido e meio carrancudo, mas eu tenho um senso de humor muito... estranho, né? Que eu me torno bem-humorado exatamente quando tem uma monstra de uma roubada. E aí eu começo a falar com Deus, falo, pô, mata logo de uma vez, judia mais. Oh, perfect. Yeah. Nessa pandemia se virou um consultor sobre distanciamento social. Quanto tempo que você já ficou isolado socialmente porque você quis? Acho que o período mais longo foi durante a invernagem, porque eu acabei não voltando para o Brasil. Eu fiz uma escala na África do Sul e acabei seguindo para o Ártico, para uma latitude muito alta, que eu nunca mais alcancei. E naquele ano eu acabei fazendo... eu não conheço outro navegador que tenha feito isso, mas eu fui do Círculo Polar Antártico até o Ártico e até 82 graus de latitude. E foi uma experiência onde eu fiquei 642 dias e essa experiência em nada me ajudou na pandemia e nem pode ajudar. Não ajudou? Não, pelo seguinte, porque num barco você vive um confinamento físico, mas não um confinamento, digamos, filosófico, social, porque você tem um propósito. Você tem um ponto na linha do tempo e você sabe que a cada dia, por mais que o vento seja contrário, você está um pouquinho mais perto desse ponto. Você tem um lugar para chegar, é isso? E agora eu não vejo esse lugar para chegar. Como se constrói uma rotina para manter uma saúde mental? Eu sei que a maioria dos ouvintes não gosta da palavra rotina, mas dentro de um barco a rotina é absolutamente essencial para o conforto, eu diria até espiritual. Quando você não tem a rotina, você vira escravo da própria liberdade. E eu vivi isso na travessia a remo, porque quando eu finalmente me livrei da costa africana, era a parte mais difícil da travessia, não era atravessar o Atlântico. Porque você ainda não estava beneficiado pelas correntes, é isso? Eu podia pegar uma tempestade que me jogasse na Costa dos Esqueletos e acabou a viagem, como aconteceu com vários outros. E quando eu finalmente entrei na corrente de Benguela, passei Santa Helena, falei, nossa, agora eu sou dono do tempo, tenho liberdade, posso remar quantas horas eu quiser, posso remar 15 horas por dia, posso ficar o dia inteiro sem fazer nada. Nesse período em que eu me joguei
proprietário da minha plena liberdade, foi o período onde eu mais sofri, porque o tempo não passava. Começa uma luta contra o tempo. E aí você percebe que a rotina ela é muito importante para te ajudar. E é uma necessidade biológica também. E assim, mental também, não é? Mental. A parte mais difícil é mental. Como que se faz para domar a mente, Amir? Não sei. Eu acho que porque a mente gosta de viver em zonas turbulentas, né? Pois é, mas eu acho que a pressão externa ajuda muito. E quando não tem essa pressão, por exemplo, essa viagem de 22 meses, a parte mais perigosa foi os 3, 4 meses que eu fiquei no Ártico, porque eu fui para uma latitude tão alta que era fora do cinturão de depressões ao redor da Terra. Então eu nunca tive um período tão longo num barco sem ter uma única roubada, um único pé de vento, nem nada. E nesse período eu quase perdi meu barco 8 vezes. Porque você estava distraído? Porque não tinha pressão. Então quando a gente tem conforto, comodidade, vento a favor, a gente deixa de ser criativo. Quando a gente tem a fartura de recursos, a gente desperdiça. Quando a gente tem meios sobrando, a gente se torna pródigo. E foi uma grande aula para mim essa de construir uma rotina. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O Amir, você reconhece isso daqui? Nossa, eu não acredito. Esse maluco do Amir me convidou para ir no estaleiro, querendo assim, cogitando que eu fosse com ele na viagem do Paraty. Nossa, isso se chama Plabuda. Foi o primeiro barco na América Latina construído com esse processo em alumínio. Era um processo que eu descobri, eu que não sou engenheiro, mas sou curioso, descobri esse processo na França, de deformação a frio das estruturas, e você roubou um. Eu estava lá aprendendo com você, olhando aquelas pessoas trabalhando, tinha um monte desses. Isso daqui é um resto, né? É um resto que a gente perdia. E hoje, quando a gente faz um barco, é incrível como a gente evoluiu. Tem zero de desperdício. Né? Mas eu quero contar para você agora que você... Que feliz que eu fiquei de ver. Você me levou lá porque você queria cometer uma insanidade de me convidar para ir junto naquela tripulação. Eu tinha muita vontade. Você acha que eu poderia ir numa viagem dessa? Poderia, sem dúvida, poderia. Eu acho que daria um trabalho jornalístico. Ou daria muito trabalho para você. Não, eu estou acostumado, já viajei com gente bem... Eu guardei para você saber a importância que foi aquele dia para mim. De ir até lá com você. Como é que você pode ter lembrado disso tantos anos? Isso daqui é uma joia da coroa que você me deu, né? Essa era a essência, essa pecinha foi a essência revolucionária da técnica construtiva do Paraty 2. E foi uma roubada, porque os franceses deram o desenho da família desses pezinhos, que são extrudados, não são laminados e soldados. Eles deram pra gente de graça. Eu falei, nossa, como eles são bonzinhos. Estão ajudando a gente a realizar o nosso sonho. E depois a gente descobriu que eles deram de graça essa tecnologia que ninguém usava na América Latina, nem conhecia, nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos tinha. Eles deram para poder vender as máquinas de deformação para isso. E a máquina custava, na época, 1 milhão de dinheiros. Eu não tinha esse dinheiro, nunca ia ter. E aí a gente desenvolveu uma máquina numa borracharia de Itapevi que funciona até hoje. O que será que o pessoal está falando na nossa prosa aqui, Amir? Vamos ver? Ronan Botelho. Como lidar com a solidão? Chegou ao ponto de alucinações, falar sozinho ou criar amigos imaginários? Enfim, senhor Amir, gosta de aventura ou de fugir? Ele pergunta. Eu nunca fugi. Eu acho que a característica de quem vai para o mar, ainda que sozinho, é a de enfrentar e não a de fugir. E eu adoro enfrentar. Por incrível que pareça, eu não gosto de ficar sozinho. Então, assim... eu não me sinto muito bem na padaria sozinho, comendo um pão na chapa. Mas o fato é que quando você está sozinho num bar,
a longa fila de pessoas que contribuíram de alguma maneira para que você estivesse ali. E isso dá uma espécie de efeito de um amálgama, assim, cria uma ligação emocional com pessoas que, como agora na pandemia, não estão presentes fisicamente, mas de alguma maneira fazem parte da história. A chegada é um momento diferente? A chegada sempre é emocionante e tensa. Então, a chegada da primeira volta ao mundo, eu me entusiasmei 2 horas antes de amarrar o barco em Grytviken e capotei. Quase acabou a viagem. E aquilo foi um baita de um alerta. Foi um baita alerta. Que o último momento pode ser fatal, né? O momento nunca que você na relaxa. vida eu tinha capotado esse barco e eu consegui capotar ele faltando 11 milhas numa viagem de volta ao mundo de 30, 40 mil quilômetros. E a chegada da viagem a remo, tudo que eu não queria era ser ovacionado, ter uma multidão de histéricos, parentes, tias velhas, malucas libanesas, gritando, querido, porque a chegada é muito tensa. Eu podia chegar numa praia ruim de Salvador com onda e o barquinho não ia ancorar e eu ia capotar e passar um papelão de quebrar os remos. E eu consegui achar uma prainha linda de morrer chamada Praia da Espera e encontrei um pescador que lentamente se aproximou de mim, sem os dentes, e perguntou como foi a pescaria. E eu olhei para ele e falei assim, meu senhor, eu não pesquei nada não. Ele falou, a vida é assim mesmo. Tem dias que a gente pega muito, tem dias que não pega nada, é como a maré. Aí ele perguntou, de onde você vem vindo? Eu falei, o que eu digo pro cara? Aí, de repente, estufei o peito e falei, eu estou vindo da África. Ele falou, eu não conheço onde é essa praia, mas deve ser perto daqui. Ele foi embora e 2 horas depois ele voltou com os 2 únicos peixinhos que ele tinha na casa dele. 2 sardinhas fedorentas, era a única comida que ele tinha, ele estava passando fome. Ele chamava Doró. E eu acabei ficando umas 8 horas na frente da casa do Dorinho e os radioamadores, jornalistas da Globo, da Veja, histéricos, arrogantes, querendo... Não sabia como te achar. Não conseguiam achar onde era a praia Que maravilha. da Espera. Aí uma turma muito arrogante da Globo, na época, achou o Doró às 2 horas da manhã, só que à 1 da manhã eu fui para Salvador. E falou, mas você viu o remador? Eu vi. Mas mentira, você está mentindo. Não, ele me deu um chocolate. Eu dei para ele uma barrinha de chocolate. Quando ele me deu sardinhas, eu dei de retribuição pela gentileza bilionária dele. Eu dei uma barrinha de chocolate para ele. E aí ele respondeu para o repórter da Globo, o cinegrafista que me contou depois, quando perguntaram, cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Eu comi. Meu Deus. Você é um cara que ficou conhecido no mundo numa época que não tinha internet, né? Você era uma celebridade sem internet. Como que é olhar para esse fato hoje? De chegar com o seu Doró, de todo aquele mecanismo de telecomunicação não ser capaz de te encontrar? A gente tem um grupo de amigos que há mais de 40, 50 anos a gente se reúne toda segunda-feira para comer feijão. E toda segunda-feira eu sempre tenho uma história diferente do que aconteceu na semana anterior, no ano anterior, da última travessia e não sei o quê. E esse grupo era muito divertido, porque cada um tinha uma história de vida a cada segunda-feira para contar, como se fosse um programa. Hoje, se eu tivesse feito o que eu fiz com a internet, com o grau de conectividade, de seguidores, de likes e dislikes e não sei o quê, eu talvez teria alguns milhões de seguidores durante os 100 dias e 6 horas no Atlântico e no dia seguinte eu seria um completo anônimo. Eu ia sentar na mesa do feijão e não ia ter nada para contar, porque eles já viram tudo. E eles iam falar, e aí? E a próxima? Então, essa eu já vi. Eles já viram tudo.
Chegou a hora, Amir, de eu invadir o seu celular. Gosto de música de conjuntos não convencionais. Para mim, o compositor mais rico, profundo e produtivo do Brasil é o Elomar. Arroz pro cantador e violeiro, só 3 coisas nesse mundo vão: amor, forrinha, viola, nunca dinheiro. Viola, forrinha, amor, dinheiro não. Vital Farias. Depois tem passarinho, tem um ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho, e esse rio que é o mar. Eu gosto de um conjunto francês, chama Soldat Louis. É um conjunto da Bretanha, só de marinheiros, que só falam sobre coisas de porto. Tem um humor incrível, tem uma carga emocional incrível. O italiano Paolo De Conti, ele canta uma música muito satírica, um gelato al limone, macaco, macaco. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. In un istante opaco, lei gli fa macaco, e resta sempre da scimpanzé. Letras que hoje ele seria absolutamente execrado, Cancelado. Né? Adorei sua playlist, hein, Amir? Muito legal. A gente só vai descobrindo coisas novas desse rapaz. No próximo bloco, nós vamos falar de algo que ele conhece bem, mas que não anda bem: o oceano. Mande aí as suas perguntas para o Amir na hashtag Provoca. Mais de 1 milhão de aves e animais marinhos morrem a cada ano devido à poluição por plástico nos mares. Os dados provocam uma corrida de quem vive nas cidades para se livrar de sacolas e canudos plásticos. O meu convidado, o Amir Klink, ele conhece como poucos os oceanos e diz que há muita histeria na preocupação com o plástico. O Amir, me explica isso. Você vai me dizer que usando o canudinho de inox eu não vou salvar nenhuma tartaruga, é isso? Não, deixando de usar você não vai salvar. Não é que há muita histeria, há um excesso de preocupação apenas com o plástico e não com outros elementos contaminantes, que são esgoto, o lixo das cidades, né? A gente está envolvido num projeto agora de recuperação do Rio Pinheiros, muito bonito, onde eu comentei com você. Eu falei, vamos fazer uma sala de aula dentro do rio, um cubo de vidro, botar as crianças dentro, bebendo a água do rio. Dentro do rio? Dentro do Significa rio. Uma ilha navegando flutuante em cima do rio? Que a gente empurra com um barquinho de 15 por 15 metros, 225 metros quadrados. Mas os oceanos hoje, os rios e os oceanos, eles têm uma comunicação intrínseca e onde eles se transformaram no último plano da paisagem urbana, quando tinha que ser exatamente o contrário. Então, eu tenho um negócio em Paraty, eu tenho, 300 clientes. Por alguma razão, os caras que têm barcos grandes, por coincidência, não sei porquê, são empresários da área de plástico. E eu converso muito, a Marina faz uma triagem, uma caça ao plástico que eu faço, as nossas filhas fazem, que é quase insana. E a conclusão nossa é: nós não vamos nunca nos livrar do plástico. Nós não vamos. Nós temos que aprender a conviver com ele. E não adianta você parar de usar canudinho e sacolinha de supermercado, porque as telhas da sua casa e os tijolos da casa que você vai construir em Paraty, eles são embrulhados em plástico. As frutas que você compra, elas são plantadas com plástico. Os morangos que a gente come, eles saem de dentro do plástico. Então, as aplicações do plástico são incríveis. A gente tem que criar uma cultura de absorver todo o plástico, não ter mais descarte. Uso único, e a gente tem competência para isso. Só que nós temos uma barreira que eu acho muito desafiadora, que é a questão, num país relativamente pobre como o nosso, e
dotado de tamanhas riquezas, a gente tem o desafio de vencer esse muro da desinformação, da deseducação. Tem essas ilhas de plástico pelo oceano. Não são ilhas, são áreas onde tem uma concentração muito alta, que são as áreas dos centros dos anticiclones, dos sistemas. Mas preocupa muito. Mas esse é o plástico que boia. Tem outras formas de contaminação que não boiam. Tem o plástico que não boia. Que esse a gente não está vendo, né? No Mediterrâneo tem lugares de água absolutamente cristalina, totalmente contaminados. A água está morta por contaminação química. Eu viajei com a Marina e as nossas meninas lá para Ushuaia, acho que o ano passado, retrasado, e a gente só faz esses caminhos malucos, onde você fica 7, 8 horas sem encontrar nem carro, nem cidade, no meio da Patagônia, um pouco antes de chegar lá, de atravessar o Estreito de Magalhães, o Canal de Beagle, no meio do nada, onde não passa um ser humano andando a cavalo, nada, é um mar de plástico que é trazido pelo vento das cidades litorâneas da região Patagônia e da Tierra del Fuego, lá da Terra do Fogo. E qual é o grande problema do plástico? Quando ele começa a se desfazer e entrar na cadeia alimentar. Eu acho que essa é uma matéria que tinha que ter na escola aqui, urgente, nas escolas superiores, no jardim da infância, e a gente aprender, não vamos eliminar, mas temos que aprender a conviver, usar de maneira correta. The UK government is a global leader in tackling plastic pollution, and we can be incredibly proud of what we are doing. Além das suas incursões pela Antártida, você fez 2 vezes uma circunnavegação. O que é isso? Naquela época a Terra era redonda. Era redonda. Então foi uma constatação que decepcionou muitos conhecidos meus, porque as 2 vezes eu voltei ao ponto de partida. Eu naveguei. Tem um cara na internet que fica falando que eu sou uma fraude, que imagina. Eu falei, respondi um dia de brincar. Não de brincar, respondi e falei, eu adoro, eu procurei. Eu fui lá para ver. Eu tenho mais de 300 mil milhas navegadas em alta latitude, é muita milha. E o meu sonho dourado era chegar na beira chegar e ver o piscinão lá, da Terra, a beira do abismo. E botar os pezinhos na beira e fazer tchau pro universo. Mas não tinha. Aí você dá a voltinha e você sai de um ponto e volta para ele mesmo. Volta ao ponto de partida. E aí você constata relações interessantes, o que é a hora verdadeira, o que é a hora adotada, a hora que você pode eleger como uma diretriz absolutamente sua. Você pode transformar meia-noite em meio-dia, mas você sabe que as horas estão passando, que os graus de longitude. O primeiro cronômetro para navegação foi no final do século XVIII, 1775, o Cook que usou, o Harrison 4, o H4, e foi o que permitiu navegar por longitude. Mas os portugueses em 1480 aprenderam a navegar pela passagem meridiana do Sol verdadeiro, do meio-dia verdadeiro. E esse foi um avanço tecnológico que eles mantiveram as 7 chaves e que permitiu com que eles iniciassem um empreendimento global sem precedentes na história da humanidade. Quando você vê, assim, Portugal era uma nação minúscula, muito pobre e ignorante. E eles foram capazes de, em muito pouco tempo, entender todas as relações diplomáticas, culturais, étnico-religiosas do oceano. E eles botaram um pedágio no Oceano Índico. Uma naçãozinha desse tamanho tinha esse poder do aprendizado. E tinha um conhecimento, em poucos anos, superior a todo o conhecimento, talvez conhecimento que brigaria com o conhecimento dos chineses, dos fenícios, mas a obra que eles fizeram foi maior. E é maravilhoso quando você constata isso. Por que lá, nesse lugar, você tem essa consciência? Qual é essa consciência? Porque essa questão de você navegar calculando a posição, a longitude pelo tempo, te coloca em algumas situações muito engraçadas. Por exemplo, na primeira volta ao mundo,
isso, a cada dia eu ia encurtando a duração do meu dia em 15 a 20 minutos. E fazia, sei lá, 10, 15 graus de longitude por dia. E você vai mudando de fuso horário verdadeiro, não a hora do relógio, o fuso verdadeiro. E quando você cruza a linha de mudança de data, que está do outro lado do... O dia seguinte, né? Você se navegou de oeste para leste, o seu dia foi encurtando, então você volta um dia para trás. Então, houve uma segunda-feira, dia 9 de janeiro, e no dia seguinte era segunda-feira, 9 de janeiro. Eu voltei um dia para trás. Só que aí eu passei a estar no fuso horário adiantado em relação à minha casa. Quando a gente vê uma onda na praia e acha que ela é grande, eu acho que nós não temos ideia do que é uma onda no meio do oceano. Você pode me dar essa ideia? A primeira coisa interessante, quando as ondas são quase imperceptíveis, né? O tsunami só é percebido na medida em que a água fica pouco profunda. Agora, na região lá das ilhas de Kerguelen, McDonald e Heard Island, lá tem um fenômeno, porque o Oceano Austral vem desde a África do Sul e Antártica, não tem o estrangulamento do Estreito de Drake. Então a ondulação vai crescendo. Quando entra uma depressão com vento muito forte, essas ondas começam a arrebentar. E aí é uma coisa assim, absolutamente apavorante quando você está lá no meio, e é absolutamente lindo, maravilhoso, porque é uma onda infinita. E o barco some dentro dessas ondas. E aí eu confesso que, apesar de estar sozinho, eu fiquei muito orgulhoso assim, das escolhas que eu fiz na vida. Por quê? Do fato de ser um pouco ignorante nessas questões de navegação, de não ser engenheiro e adorar a engenharia, e de ter aprendido a ouvir, muito mais do que a falar sobre o que eu sei fazer. Que nem os mestres maranhenses que fazem as bianas no Maranhão, que como é que eles aceleram e desaceleram um barco? Eles não têm dinheiro para comprar um ilhós. Esse ilhós que eu tenho na minha calça montana aqui, eles não têm dinheiro para comprar um ilhós para amarrar a vela e diminuir a área. Como é que eles fazem para adaptar a vela à força do vento? Eles mudam a permeabilidade do tecido. Como? Com uma cuia, jogando água na vela. Jogando água, Quando joga água na vela, ela fica mais permeável, o barco acelera mais. Se o vento aumentou demais, ele deixa a vela secar. Não joga água. E eu fiz isso sem querer. Então a gente tem mestres saveiristas que trabalham com a gente. Tem o João lá de Guaraqueçaba, que o cara é quase analfabeto. E o conhecimento dele de hidrodinâmica, engenharia naval, imagina, ele pega um motor Yanmar de 1950, coloca uma moeda de 5 centavos da velha edição nossa, para acelerar a pressão de injeção do diesel. Eu falei, João, pelo amor de Deus, os japoneses levaram 50 anos para desenvolver esse motor, você bem adapta a bomba injetora. Rapaziada, a torneira elétrica era R$180. Meu avô pagou R$50 no chuveiro, mano, e adaptou, mano. Se liga, sai quentinha, dá até gosto de lavar a louça, mano. Não. Fala aí, mano. Olha o chefe da gambiarra aí. Fala aí, vovô. Olha as perguntas aqui para você. Jean de Paula. Quais escolas ligadas ao mar com funções que são necessárias nos barcos faltam no Brasil? Bom, falta, assim, formação de mão de obra específica. Infelizmente, eu não tenho certeza dos dados aqui, mas eu acho que na Alemanha mais de 50% dos jovens de 15 a 19 anos não fazem escola superior, fazem escola técnica. Isso explica... Os cursos técnicos são valorizados. Na Suíça é mais do que isso, quase 90%. E no Brasil acho que é 5% ou 6%. E é olhado com preconceito ainda, é olhado como preconceito. A exceção é aquela escola técnica que tem de origem francesa, que tem em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E eu acho que essa questão da educação ela é extremamente importante. A grande fortuna que eu herdei, né, meu pai deixou para a gente um caminhão gigantesco de dívidas que
enfim, amarrou minha vida durante 30 anos, mas a grande educação foi essa questão do aprender. E sem querer eu fiz isso com a Tamara. Ela me pediu para que eu a ensinasse a fazer nós. Eu falei, eu não vou fazer nós, porque os nós, eu não vou te ensinar a fazer nós, porque os nós que eu tenho, que eu sei, são muito poucos. Você precisa aprender por conta própria, você precisa ir atrás do conhecimento, porque eu não vou estar sempre do teu lado, a Marina não vai estar sempre do teu lado no meio do Atlântico, eu não vou emprestar o meu barco para você, você vai ter que fazer o seu, escrever a sua história, construir o seu caminho. O Brasil ainda é um país que só olha para o oceano, só olha para o outro que está fora. E trata mal o oceano. E trata mal. E trata mal, porque quando a gente vê a situação dos rios que desembocam todos os erros nossos no oceano, é uma situação muito triste, né? É o país com o maior volume de água doce do mundo e agora com problemas hídricos, Amir. Como isso é possível? Nós temos que construir uma outra cultura. A gente falou sobre o negócio dos rejeitos, do plástico, e eu acho que a gente tem que construir uma cultura de estimular a manutenção de florestas e o plantio de florestas. A França é um país madeireiro por excelência, o Brasil não é. O Brasil não entende de madeira. Madeireiro, você diz que conhece e sabe usar. Explora florestas, porque eles têm florestas com um período de crescimento da madeira de 150, na Romênia com 200, 300 anos, e continuam plantando todo ano, portanto eles podem cortar essa madeira e colher ela todos os anos. Sim. Mas é um ciclo que não pode ser interrompido, então nós vamos ter que construir esse ciclo. E eu tenho certeza que, em vez de a gente usar a madeira da Amazônia, tem outras finalidades que, sei lá, essas empresas de cosmético talvez já tenham percebido, óleos, essências, que tem muito mais valor do que uma tora de castanha do Pará. Para fazer cadeira, né? Para fazer cadeira. Europa. Eu visitei uma fábrica recentemente, lá do Hélio Olga, aqui em São Paulo, que é uma coisa linda. Ele tem uma empresa que faz estruturas e casas pré-fabricadas em madeira. E durante a vida toda ele trabalhou com madeira de lei. E aí foi dando E ele descobriu o eucaliptus de floresta. E quando ele fala para você, assim, da recuperação de carbono, do resgate de carbono que a construção em madeira tem em relação à construção de aço, de fibra de vidro, assim, é maravilhoso. E ele faz prédios de 10 andares de altura, todos de madeira plantada, E o impacto positivo não é só o impacto de não sequestrar carbono, é o impacto positivo. De eficiência, né? De recuperação, é brutal. E a gente tem essas soluções aqui e está havendo um movimento hoje de valorizar, mas ainda é um processo que passa por essa questão da educação de maneira muito contundente. Eu acho que é um país muito abundante, né, Amir? A gente ficou muito preguiçoso. É o que eu falei de ter coisa. excesso de recursos. A abundância é o que leva a gente para o desperdício. Olha, no próximo bloco nós vamos falar de viagens mais desafiadoras para o Amir, porque depois de pai, vocês viram como ele falou das filhas, será que ele está preparado para virar avô? Daqui a pouco. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, explico que eu não navego. Quem me navega é o mar. É o Paulinho da Viola abrindo mão de tentar controlar a vida. O Amir Klink, o que o mar te ensinou sobre controlar a sua própria vida? Que não é possível controlar a própria vida. A gente pode escolher vários caminhos diferentes, a gente vai trilhar alguns vão ser felizes, outros não. Você já tentou? Eu já tentei ser empresário na área financeira, foi um desastre,
na área imobiliária, mais desastre ainda, quando eu percebi que a gente ganhava dinheiro com as cláusulas ocultas através de letras pequenas. Eu falei, prefiro a morte do que fazer a minha vida ganhando dinheiro com cláusulas disfarçadas, assim. E aí entra um fator que eu acho muito importante, que eu acho que eu herdei isso, eu sei que é cafona falar isso hoje, mas que são os valores. No mar a gente constrói alguns valores de respeito, de equidade entre humanos, a capacidade de ouvir, de não impor a sua vontade. Eu queria tanto ir para o leste, mas caçamba, o vento não deixa. Paciência, eu vou para onde ele deixar. Você se lembra se houve um dia que você recebeu um chamado do mar? Bom, acho que o meu primeiro chamado do mar foi para me traumatizar. Eu devia ter, acho que, 4 anos de idade e meu pai levou a gente numa praia do litoral paulista e eu tomei uma engolfada de uma onda lá que eu comi meio quilo de areia. Fiquei tão apavorado que eu tremia de medo de me aproximar do mar e meu pai falava, este menino não vai prestar para o mar. Então eu acho que eu não tive um chamado, eu tive uma espécie de soco na cara. O primeiro chamado foi um soco no queixo, né? Mas parece que um dia, dentro de uma livraria no centro de São Paulo, alguém te ajudou com isso, não foi? Foi... Caramba. O Caio Graco? Caio Graco. É verdade essa história? Eu conheci ele em Paraty, velejando no meio de uma tempestade. Eu nunca tinha velejado. Fui conversar com ele e falou, passa lá na Barão de Itapetininga, eu trabalho numa livraria. Você conheceu o Caio Graco, não sabia que ele era o editor? Na praia do Jabaquara, no meio das vacas. Não sabia o que ele fazia. Não sabia, ele era mais velho que eu. Ele falou, passa lá no meu trabalho, a gente vai conversar, não sei o quê, eu vou te explicar onde você acha um barco desse, usado, baratinho. Eu fui lá um dia, chego lá, edifício Caio Prado. Eu falei, nossa, é o nome do cara. Aí tinha um senhorzinho, meio parecido com você até, só que com um suspensório. Sim. Eu falei, por favor, o seu Caio trabalha aqui? Caio Prado falou, o nosso presidente. E acabei ficando ele era um cara muito despojado, sempre me recebeu. E um dia ele me levou na livraria francesa. E aí eu descubro uma coleção de relatos de viagem chamado Mer et Aventure, da Edições Artaud. Livros incríveis, os relatos dos Poncet, que eram experiências assim, chocantes para um menino que tinha medo do mar e experiências literárias maravilhosas. Podemos chegar lá? Podemos, mas infelizmente tem um monstro no caminho. Eu acho que colocam isso nos mapas só pra enfeitar. Não me diga! Vamos falar do seu pai. Quem foi o Jamil? Ele era um cara visionário, extremamente inteligente, falava 8 idiomas. Eu não tenho nenhuma das qualidades dele. Ele era um super dançarino, morou muitos anos no Irã, saiu cedo de casa, o pai dele morreu no Egito. Ele acho que teve muito pouca convivência com o pai. Ele enxergava o mundo como seria 50, 100 anos depois. Só que ele não era um cara empreendedor. Então ele se lançou em centenas de empreendimentos malucos. Que deram errado. E ele não era muito ajuizado, gostava de mulheres, bailarinas, cassinos, viajou o mundo inteiro como jogador profissional. Jogador mesmo? Jogador profissional. Do quê? De cartas. De cartas? Baralho. E ganhava? Ganhou muito dinheiro, perdeu tudo, ganhou, perdeu, no final perdeu. É a matemática do jogo. E ele tinha imagina, ele foi amigo do irmão da Evita Peron e resolveram comprar uma fazenda no Foz do Iguaçu para fundar um estado de Israel. Porque Israel ainda não tinha o seu próprio estado. Espaço. E isso incomodava, que meu pai tinha, assim, ele era hiper antissemita. E aí os sócios eram todos trambiqueiros. Imagina, gente ligada ao governo Perón, na Argentina. E houve uma briga entre os sócios, sabotaram o avião dele e ele caiu, pá. Cara, e ele era um cara bravo mesmo? Ele era rigoroso? Ele era muito bravo. Era? Era. Você tinha medo dele? Tinha muito medo. Por incrível que pareça, ele que era um homem aparentemente muito violento e autoritário, mas ele tinha uma visão ambiental do mundo, quando não existia a palavra ambientalismo, ecologia, ninguém sabia o que era ecologia. Ele só comprava propriedades que tinham face norte e floresta.
E ele gritava armado assim, se alguém cortar uma árvore nas minhas terras, eu corto a mão. Armado? Ele sempre andou armado. E eu lembro nos anos do governo militar, lá não me lembro se foi 65, 64, quando desapropriaram um trecho de uma área que ele tinha lá em Taubaté, na Dutra. Naquela época ele só andava, na juventude dele, né, no solteiro, ele sempre andava de Cadillac. E depois que casou, só Kombi. E ele para, a Kombi atravessa na frente de um comboio do Exército Brasileiro, com os canhões de artilharia, e desce com uma espingarda de caçar passarinho, calibre 12, e para o Exército, faz os homens descerem dos caminhões e ouvir como eles estavam invadindo a terra que não lhes pertencia. Cara... E ele fez um discurso de 50 minutos. Convenceu o pessoal? Parecia Fidel Castro. E eu e meu irmão chorando. Mas a gente chorava compulsivamente, porque a gente só falava baixinho, papai, nós vamos morrer. Eles estão todos armados. Os caras estavam armados e assim, prontos para atirar. E o que você aprendeu com essa dureza dele? Eu aprendi que eu tinha que trilhar meu caminho. Assim, eu não queria... Eu olhava para o mundo com uma vontade de transformar, de fazer as coisas funcionarem. Eu lembro que quando eu tive um acidente com a mão direita aqui, que foi parcialmente amputada, e todo mundo que estava comigo na discussão desmaiou, eu peguei, apertei o pulso e comecei a desenhar letras nas paredes da minha casa em Paraty, com o sangue que jorrava do punho aberto. Desenhar letras? Fazer desenhos nas paredes, né? Nas janelas. Mas você estava se comunicando com o quê? Com nada, eu estava sozinho em casa, era uma discussão com meu pai, ele apagou quando o sangue voou na cara dele. A senhora que trabalhava em casa era uma índia, dona Georgina, ela achou que eu tinha matado o seu Jamil, o meu pai, e ela apagou. Ela tinha 80 anos, ela desmaiou também, e quando eu comecei a desenhar as letras no vidro da casa, um vizinho que estava na praça viu o sangue escorrendo, encontrou 2 corpos ensanguentados caídos no chão e eu estava lá desenhando com sangue. Nunca tinha contado isso para ninguém, mas agora já faz tempo, né? E eu estava com muita raiva, meu pai tinha tomado uma atitude muito injusta com uma pessoa que eu queria muito bem em Paraty, uma senhora da prefeitura, e eu fiquei com muita raiva, dei um soco na porta, só que o vidro de casa tem 250 anos, é aquele vidro muito fino, ele não quebrou, ele furou e ele soltou o mediano lunar e a mão desprendeu. O pessoal diz que a gente tem que aprender a perdoar os pais. Você perdoou? Eu perdoei, assim, eu fiquei muito triste durante muitos anos. Minhas irmãs, que são bem mais novinhas, as gêmeas, elas nunca entenderam porque o pai foi tão duro com a minha mãe, com elas, porque a desalegria dele por nascerem 2 mulheres, imagina, 2 gêmeas. E hoje acho que elas têm uma admiração muito peculiar pelo que elas também aprenderam com ele. E a sua mãe era braba também? A minha mãe era exatamente o contrário. Então, assim, meu pai era um cara absolutamente... E minha mãe tinha um senso de humor e uma leveza existencial. E ela tinha uma coisa que me ensinou muito também, um desapego material absoluto. Absoluto. Então, meu pai comprava uma fazenda em São José dos Campos e não comprava uma máquina de lavar louça, lavar roupa. Não comprava, não dava dinheiro em casa. Falava, meus funcionários vivem com o salário mínimo, é o que você vai ter. E a minha mãe falava, Valmir, o que nós fazemos? Vamos roubar no supermercado? Eu falei, não, mãe, pelo amor de Deus. Quando ele comprava um apartamento, ela ia lá, arrancava as cortinas, pegava o forro das cortinas para fazer roupa pra gente. Cara. Ela costurava a roupa, porque não tinha dinheiro para comprar. Então ela fazia roupa com o forro das cortinas de casa. Você é um cara que se acostumou com algo que assusta muita gente, que é a solidão. Como conseguir ficar sozinho, Amir? Eu acho que não me acostumei, assim, eu me adaptei. E eu descobri algumas dificuldades, que é o fato de não poder errar,
que não tem ninguém. Se você quebra um polegar, por exemplo, um dente, na situação de invernagem, morte. Você não sobe mais no mastro, não dá mais um nó. Mas eu fui me adaptando. E aí eu aprendi coisas muito interessantes, assim, que não adianta ser valente e resolver no heroísmo. Não gosto de heróis e de valente. Dentro do barco, não. Não ajuda? Não ajuda. E isso explica uma coisa muito interessante que eu reparei nos livros franceses que eu li. Por que as mulheres navegam melhor do que os homens? Porque não tem essa valentia. Elas não têm a mesma competência física. Elas têm talvez muito mais habilidade física, mas elas não têm a força bruta. Isso. E a força bruta é a única coisa que você não precisa. Porque quando você está num barco que nem o Paraty 2 hoje, uma escota tem 16 milímetros. Quando ela estiver molhada de água salgada, se tiver 60 nós de vento, a corda sozinha no ar, balançando, quebra um braço como se fosse um biscoito. Então, não é para resolver na coragem. Elas não têm a valentia burra, né? Que os Elas têm uma valentia inteligente, mais sutil. E essa sutileza, essa atitude quase feminina, ela é muito importante no barco. Você não pode discutir contra o mar. E como é saber que agora a sua filha está no meio do oceano? Pô, eu estou muito preocupado e, ao mesmo tempo, estou muito orgulhoso com a reação das... Ela está sozinha, né? Sozinha, Até é bom a gente dizer isso. Usa sempre no gênero plural, ela fala nós, porque ela fala da sardinha, do barco, que ela chama de sardinha, e dela. Então, fala, nós estamos... Então, tem muita gente que está acompanhando ela aí no mundo todo. Não sei ela está falando com um monte de gente lá. Bom, tá chegando a hora da gente admitir que a gente está no lugar errado. Porque o mapa diz que as ilhas estão aqui ao nosso redor. Esse é o mapa. Né? O nosso barco. Opa, aqui. Ilha de Santo Antão, Ilha de São Vicente. A gente aqui bem perto, né? Mas cadê a terra? Quem que tá com ela? Não, é que ela chama nós, eu e o barco. Imagina, um barco que custa muito menos do que uma bicicleta, 30 anos de idade, mas foi uma linda escolha, porque eu estou vendo tudo que ela foi aprendendo. Eu passei por uma situação engraçada, assim, a gente tem uma empresa parceira todo ano, com quem eu tenho uma relação de carinho só, não tenho patrocínio, essas coisas, nada, que é a Honda. E todo ano eles emprestam 4 carros que a gente leva também para algum lugar maluco da América do Sul. E o ano retrasado, acho que foi o ano logo antes da pandemia, a gente foi de Paraty até o Peru. A ideia era ligar Atlântico e Pacífico. E os caras da Honda pegaram o meu roteiro, e eu faço um roteiro super caprichado, e transformaram num projeto de 200 e não sei quantas páginas. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, mas tinha todos os postos de gasolina, todas as paradas, todos os pedágios, todas as fronteiras, todos os centavos que ia custar o litro, o cara, eles levantaram tudo. Eu olhei e falei, nossa, eu nunca vi um trabalho tão incrível na minha vida. E era um cara, acho que diretor lá da montadora. E eu falei, nossa, eu estou impressionado com o seu trabalho, mas desculpa falar isso, assim, eu nunca vi um negócio tão lindo, mas isso aqui não é planejamento. Ele falou, como assim? Eu falei, isso aqui é uma planilha maravilhosamente bem feita. Mas como assim? Eu falei, não, planejamento é a gente mudar o roteiro da viagem a cada 30 minutos. Mas você vai mudar o roteiro? Eu falei, no mínimo 5 vezes por dia. O japonês ficou louco. Ele, não. Isso é planejar, é se adaptar. É um processo. É ser flexível. É você reagir. É o que a gente está aprendendo na pandemia. Que dá para fazer outras coisas que a gente não achava que dava, que tinham coisas que a gente fazia que não faziam sentido. É a capacidade de se adaptar ao imprevisível. Gente, ó, nesse momento, todo mundo fora da água, na praia de São Gonçalinho, por alerta de tubarão. Tubarão, ó, ninguém na água, simplesmente só o filho da p*** do meu filho. Vamos ver o que o pessoal está querendo entrar na nossa prosa aqui. Léo Simas, quando foi que você achou que não ia sobreviver? Eu nunca fui afobado, nem... E mesmo durante situações muito complicadas, assim, onde eu sabia que a morte era iminente, até com tripulação, assim, nós pegamos uma situação uma vez no Drake tão ruim,
chegando, na verdade, na Geórgia do Sul. Eu falei, olha, pessoal, nós temos 25 minutos para resolver esse problema. Se não resolver em 25 minutos, eu vou deixar o bar aberto, todo mundo pode encher a cara e cada um se vira como vai resolver. Eu acho que vou cortar os pulsos. Sério? E aí a pessoa ficou assim, começou a dar risada, dar aquele nervosismo, e aí nasce dessa tensão uma espécie de competência. Caramba, por que parou de funcionar a bomba? Tem que ter uma razão, tem que ter uma razão. Vamos checar desde o começo. Chegou uma hora, eu falei, sabe de uma coisa? Nós não vamos conseguir resolver. Sabe o que vamos fazer? Vamos pegar um manual. Falei, amiga, a gente já leu esse manual 1000 vezes. Falei, vamos começar a ler o manual de novo? E aí descobrimos o problema. E qual é a cara da morte? Quando Eu não quero saber. Quando você chega perto, né? Eu não quero ver a morte. Eu fui almoçar outro dia na Nestor Pestana com um arquiteto amigo nosso. Esse cara que está trabalhando com o Hélio Olga, com essas construções geniais, sustentabilíssimas de madeira. Eu falei, nossa, eu quase morri na Nestor Pestana. Ele falou, aonde? Eu falei, tinha a Associação Cristã de Moços e eu fazia um curso de mergulho com o irmão do Tarcísio Meira, que era um cara tipo meu pai, durão, autoritário pra caramba. A gente era uns 10 amigos, fazíamos um curso de mergulho. Ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo sobre mergulho, JJ Magalhães. Um cara incrivelmente, foi um grande professor para mim. Eu tinha muito medo dele, ele era durão. E toda noite, quando terminava a aula dele, às 11 da noite, porque a associação fecha essa hora, ele pagava a conta de luz, então ele ia lá, pagava a luz da piscina. E toda noite, antes que ele apagasse a luz da piscina, a gente fazia um concurso para ver quem nadava mais tempo no fundo da piscina. Porque ela é uma piscina funda de 6 metros. 6 metros. E toda noite eu era o último colocado na corrida, porque eu era mais magrinho, tinha um fôlego menor. E eu sempre saía antes, fazia 25 e estourava nos 30, 35, meu sonho era fazer 50. Aí ele ensinou a gente a oxigenar um dia. Você faz 15 vezes, aumenta a tua capacidade, não é a capacidade pulmonar, inibe a sensação de agonia. E aí eu queria bater nos outros, queria fazer mais distância, coisa de moleque idiota, né? E aí eu fiz 5 minutos de oxigenação. Quando pulei na água, eu estava tonto. 5 minutos. Aí fui até os 25, não senti nada. Cheguei nos 50, não senti nada. Falei, meu Deus, eu vou bater o recorde da Associação Cristã. Vou fazer 75 metros. Aí eu voltei para os 6 metros de profundidade, raspando a mão no azulejo. Falei, não, eu tenho que ter calma, não posso entrar em pânico. Quanto mais calma eu tiver, mais meu fôlego vai aguentar. E aí eu comecei a contar os azulejos, 27, 28. E de repente eu comecei a soltar bolhas. E de repente eu vi um peixe passando. E de repente, pá! Minha cabeça, quebrei um dente, bateu no chão. Eu já estava há vários minutos com ele sentado em cima das minhas costas, fazendo, como chama? Respiração artificial. Levantando os braços, cortei os 2 cotovelos, quebrei o dente. Você tinha virado um peixe. Você achou que tinha virado um peixe? Eu não soube separar o instante da lucidez do instante da morte, ou da não lucidez. A valentia. Foi uma besteira. Olha aí o perigo, né? E ele salvou a minha vida. A esse cara, JJ Magalhães, eu devo a minha vida. Os lugares onde você nunca deve nadar. Laguna Caliente. Laguna Caliente. Essa é simplesmente a lagoa mais quente do mundo, coberta por fumaça. A água dessa lagoa é tão quente que se por acaso você cair dentro dela, você seria carbonizado. Rio Tinto. Esse aqui é simplesmente o rio mais poluído do mundo. O Dorival Caymmi dizia que é doce morrer no mar. Eu duvido. Você tem alguma preferência de despedida? Olha, eu concordo com você, eu duvido também, mas depois da minha experiência lá na piscina da Nestor Pestana, foi muito divertido, porque as pessoas Pode que assistiram ser que seja a minha uma onda. agonia, eu não senti nada. Eu acordei, fiquei vários minutos. E a sorte, que outro que salvou a minha vida foi um idiota lá que esqueceu a luz do banheiro do outro lado da piscina, porque a piscina lá é coberta, né? É meio obscura, assim. Alguém esqueceu e ele foi lá para apagar a luz. Me viu no fundo e gritou, agora temos uma aula prática. Me tirou da água. Uma aula prática de ressuscitamento.
Foi uma aula de resistência. Você que chegou lá perto, então você pode me dizer, Amir Klink, o que é a vida? A vida, se você tem uma coisa legal para fazer, é muito divertido. Se você não tem, eu acho muito triste. Então, assim, eu adoro o que eu faço. O que eu faço permite que se continue fazendo até uma idade, né, avançada. E eu espero ter saúde e bom humor para continuar fazendo e continuar contaminando as outras pessoas, né? Olha lá, ele vai autografar um pedaço do barco que eu peguei. Ele não virou barco. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver se dá para mostrar para eles aqui, ó. Obrigado pela visita, Amir. Obrigado, Marcelo. Sucesso no seu programa. Obrigado pelas perguntas dos ouvintes. Foi um prazer estar aqui hoje.